Meus irmãos, eu quero, como já disse, ser breve e objetivo, mas eu precisava fazer uma junção desses dois textos, porque nós estamos em uma conferência missionária, e quando se fala de missão, se fala de dois assuntos paralelos: salvação e condenação. Se eu lhe perguntasse aqui nessa noite, se você quer ser salvo, obviamente você diria: sim, pastor, eu quero ser salvo. Se nós perguntássemos para os internautas que estão nos assistindo, todos que querem a salvação. E sabe o que é mais interessante? É um projeto de Deus, é um desejo do coração de Deus que todas as pessoas sejam salvas. A Bíblia diz que Deus quer que todos os homens se arrependam dos seus pecados, se convertam e sejam salvos. E eu sei que eu estou aqui com homens de Deus nessa tribuna. Na nave da igreja temos homens e mulheres de Deus que foram salvos, que estão com o nome escrito no céu, no livro da vida. Há alguém em casa que está nos assistindo que também abraçou essa promessa da salvação. E eu estava lendo esses dois textos bíblicos na primeira carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Paulo fala da reunião do tribunal de Cristo. Essa reunião está na agenda de Deus, e o que está na agenda de Deus não vai ser alterado. Deus não troca a sua agenda, que está relacionadas com as profecias que vão acontecer na terra. É tão interessante que quando Jesus veio cumprir a sua missão, tudo que estava registrado sobre Jesus, os mínimos detalhes se cumpriu. E as profecias bíblicas, elas são fiéis e verdadeiras. Se você me perguntar: pastor, quando vai acontecer essa reunião aonde está registrado na nossa primeira leitura? Nós não temos a data, mas nós temos um cronograma determinado por Deus, que a igreja vai seguir esse cronograma, o mundo vai seguir esse cronograma. Quando vai ser essa reunião? Após a igreja ser arrebatada. Quando a trombeta do arrebatamento tocar. Quem acredita em arrebatamento aqui, irmão? Então eu estou pregando para o povo certo. Quando a trombeta do arrebatamento tocar, a Bíblia diz no capítulo 15, versículo 51 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo diz: eis que eu vos digo um mistério, nem todos morreremos, mas seremos arrebatados diante do toque da última trombeta. Ele diz assim, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e subiremos ao encontro de Jesus nos ares. Você já pensou você partir para a eternidade sem enfrentar a morte? É uma coisa tão assombrosa. E o homem, por mais cheio de Deus que ele esteja, o seu corpo teme a morte. Por quê? Porque quando Deus criou Adão e posteriormente criou Eva, Deus não os criou para passar pela morte. A morte é uma herança maldita que o ser humano recebeu pela desobediência de Adão e a sua esposa. Veio a nós essa sentença, mas em Cristo Jesus nós temos condições de continuarmos vivendo até depois da morte, quando nós estamos com Cristo. Então, após o arrebatamento da igreja, nós vamos caminhar para esse tribunal chamado Tribunal de Cristo. Esse tribunal é o tribunal que você vai receber tudo que você fez por meio do corpo, cada ação que você praticou na obra, cada vez que você se envolveu com missão, cada culto que você veio, tudo que você fez na casa de Deus, estão registrados nos chamados livros das obras, e Jesus vai recompensar cada um segundo as suas obras. O tribunal de Cristo não é um tribunal condenatório, mas é um tribunal restritivo com relação a algumas bênçãos. Por exemplo, nós vamos passar
pelo um teste no tribunal de Cristo, ninguém vai ser condenado. Diga glória. Paulo disse que todavia, pastor Humberto Filho, alguns serão salvos pelo fogo, mas não receberão galardão. Por quê? Todas as obras que praticamos vai passar pelo primeiro teste, vai passar pelo teste do fogo. Se foi feita as obras em madeira, em feno ou em palha, não vai ter galardão, porque não subsistirá ao teste que Deus fará diante do trono do tribunal de Cristo. Então não haverá galardão para quem fez as obras em madeira, em feno ou em palha. Você pode dizer, pastor, que obras é essa? É aquelas mensagens que eu preguei para me exibir, aquelas mensagens que eu preguei para aparecer. Eu estou falando comigo, viu? Eu vou mexer com o Jefferson, que eu esqueci até de apresentar o meu amigo. Meu Deus, estou bom, é porque a hora está avançada, meu irmão, e não dá para perder muito tempo. Às vezes que Jefferson tocou o violão, cantou uma música, mas não cantou com o coração. Às vezes que a minha esposa cantou sem vontade. Você não cantou não, né? Tudo que nós fizemos na carne não vai ter galardão, porque nós não conseguimos enganar Deus, irmão. Né, irmã? Ninguém consegue enganar Deus. Imagine você aqui no culto pensando no jogo, você aqui no culto pensando em alguma coisa, com vontade de fazer a sua carne, querendo tirar você da presença de Deus. Tudo que foi feito por meio do corpo vai ser apresentado naquele dia. E o que foi feito por soberba, por arrogância, com malícia, vai ser reprovado sem galardão. Todavia você vai ser salvo pelo fogo. O outro tipo de teste, o teste do fogo nas obras feitas com prata, com ouro e com pedras preciosas, que aguenta fogo. Essas obras vão passar no teste e o galardão vai virar. Pastor, o que é galardão? Recompensa de Deus pelos serviços prestados ao Senhor. Por mais que seja um serviço tão pequenininho, eu escutei um testemunho de um pastor que um dia Deus levou ele em espírito, em um arrebatamento, e levou a sala dos galardões. E o pastor, o presidente, tinha uma grande obra. Ele viu uma grande coroa que simbolizava o galardão. E o anjo disse, sabe de quem é essa coroa? Ele disse, já que o anjo está perguntando, deve ser minha. Ele disse, olha anjo, pelo tamanho da igreja que eu dirijo, deve ser minha. Pelo tamanho do campo que eu presido, tenho muito trabalho. O anjo disse, não. É da irmã Francisca, que limpa os bancos da igreja e chora para que Deus salve as almas por meio de Cristo. O galardão é dela. Irmão, não tem serviço insignificante na obra. Faça com amor, com carinho, porque haverá recompensa de Deus. Esse tribunal, chamado Tribunal de Cristo, trará recompensa de Deus para todos os cristãos. Depois do Tribunal de Cristo, para onde a igreja vai? Vai para a chamada festa das bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19. Nós vamos participar da maior, da mais perfeita, da mais bela, da mais extraordinária, da mais esperada festa, que é o dia em que a igreja vai participar com ele das bodas do Cordeiro no céu. Quem tem essa esperança? Se eu fosse você, eu encarava o irmão do lado e dizia, eu vou para a festa. Se ele sorria, porque ele vai. Bora para a festa, irmãos. Enquanto a igreja está lá recebendo o galardão, participando da festa, aqui embaixo, quem vai estar governando vai ser o anticristo, a besta e o falso profeta. O pior trio político que vai existir nesta terra, porque
o anticristo vai dominar a política, a religião e a economia. As trombetas da ira de Deus vão ser tocadas e as taças derramadas na terra. Será assombroso. O cenário está se montando, tudo está ficando pronto, porque a igreja está aqui de passagem. A qualquer momento a igreja vai ser arrebatada. Depois que terminar os 7 anos de bodas do Cordeiro e tribunal de Cristo, aí Jesus vai descer com a igreja para estabelecer o chamado reino mileniar. Durante os 1000 anos do reinado de Cristo, sabe quem é que vai governar ao lado de Jesus? A igreja, num corpo de glória. A nova Jerusalém vai descer. Irmãos, a cidade santa. Eu não sou o apóstolo João, nunca andei no ministério de Jesus como João andou, mas quando eu era um obreiro ainda solteiro, eu levei um irmão para pregar numa igreja que eu pastoreava, e ele levou um adolescente, uma menina dos 12, 13 anos, e ela me entregou uma mensagem e disse assim, ela foi muito prática e objetiva. Ela disse, naquela época eu não era pastor, dirigia a igreja, mas não era pastor. Ela disse, durante o seu ministério, Deus vai lhe mostrar algumas coisas em sonho, e são poucas vezes que Deus mostrou coisas em sonhos que aconteceram. E dentre essas revelações em sonho, Deus um dia me visitou numa madrugada, e eu vi a cidade santa, eu vi a nova Jerusalém, eu vi quando ela descia do céu em direção à terra. A cidade santa se aproximou da terra da forma que a Bíblia mostra. E quando eu percebi que aquela cidade que vinha voando do céu para a terra era a cidade santa, eu gritei no sonho e disse, é a nova Jerusalém, é a cidade que está preparada desde a fundação do mundo. Eu corri no sonho para entrar na cidade. Quando eu cheguei bem pertinho, eu me acordei, mas ainda deu, pastor Jefferson, para sentir no corpo, mesmo dormindo, a sensação do clima daquela cidade. É uma sensação de tanta paz, que as minhas palavras são pobres e fracas para descrever a presença de paz e de alegria que eu senti só em um sonho, quando me aproximei da cidade santa, da nova Jerusalém. Eu passei alguns dias que eu chorava quando eu me lembrava, porque o clima, a sensação de bem-estar, uma paz que está fora da cogitação humana, a paz que a igreja vai sentir na cidade santa. É por isso que vale a pena servir a Jesus, é por isso que vale a pena andar com Jesus, é por isso que vale a pena todo dia matar um leão, um urso e vencer o mundo, porque a cidade santa é real e a igreja vai entrar nela pelas portas. Quem tem essa esperança? Quando Jesus estabeleceu o reino mileniar, o diabo será amarrado e lançado no poço do abismo por um período de 1000 anos. E quando esses 1000 anos estiverem terminando, Satanás vai ser solto por um pouco de tempo. Durante os 1000 anos do reinado de Cristo, não terá corrupção. Todas as estradas serão asfaltadas. As armas de guerra que é usada no crime, nas guerras, no tráfico, serão transformadas em ferramentas agrícolas. Os vizinhos serão os melhores vizinhos do mundo. Vai ser um tempo de tanta paz que não vai precisar de porta na casa, como alguns lugares da Europa que eu fui. Outros lugares dos Estados Unidos que não precisa de cerca, de quintal, em cidade que tem segurança. Porque quem vai estar no comando é o dono do céu, é Cristo, para se cumprir as promessas de Davi. Quando estiver terminando os 1000 anos, Satanás vai ser solto por mais um pouco de tempo. E ele vai insinuar às nações, pessoas que andaram com Cristo, que viram a perfeição do reinado de Cristo, vão se aliar a Satanás. E ele vai conseguir juntar um grande exército
E Deus travará a última batalha entre o bem e o mal. E Satanás vai ser lançado no lago de fogo. O exército que ele insinuou contra Deus vai ser destruído pelo Cordeiro. E vai começar a segunda reunião que está na agenda de Deus. A primeira reunião aconteceu exatamente há 1007 anos antes. A segunda reunião será a mais triste de todas as reuniões. Todas as pessoas que ressuscitarão de entre os mortos, eles estarão diante deste lugar chamado trono branco. O trono branco, o chamado pela Bíblia de trono de glória. Quem vai estar sentado nele para julgar as nações? Jesus. E quem vai estar do lado de Jesus? Os apóstolos, os representantes das 12 tribos de Israel e a igreja de Cristo, que foi lavada e comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Todas as pessoas, uma por uma, vão estar lá para se apresentarem diante do Cordeiro, diante daquele que foi rejeitado por tantos, os homens poderosos que mandavam e desmandavam na terra, que faziam o que queriam, aquelas pessoas que nunca tiveram um brindado de reconhecer Jesus Cristo como Salvador da sua alma, elas vão estar lá. Se nós fôssemos dar uma lista de quem está lá, a lista seria grande, não vou dar por causa do horário. Cada um vai ser julgado segundo as suas obras. E a Bíblia diz em Apocalipse que quem comparecer nessa reunião que está na agenda de Deus, abrirão-se os livros, chamado Livro das Obras, e tudo está escrito. E vai se abrir o livro mais importante da história. Presta atenção que eu já estou encerrando devido ao horário. O livro mais importante da história, chamado de Livro da Vida. E a Bíblia diz que quem não for achado escrito nesse livro será lançado no lago de fogo. Esta é chamada de segunda morte. Pastor, e tem duas mortes? Tem. A morte física, que o homem morre, e a morte espiritual, que é a separação eterna com Deus. Eu não vim aqui nessa noite para lhe assombrar, para deixar você desesperado. Eu vim dizer para você que se você está em Cristo, segundo Coríntios 5,17, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu estou falando de duas reuniões que vão acontecer, tanto a reunião do trono branco, como a reunião dos galardões. Ela vai acontecer. E a minha pergunta nesta noite, eu vou me incluir nela: qual reunião nós queremos participar? Quem participar da reunião de trono branco não terá segunda oportunidade para a salvação. E quem participar da reunião do tribunal de Cristo já chega lá salvo. Por isso nós estamos aqui nessa noite, nesta noite de conscientização missionária, para conscientizar vocês que as duas reuniões estão na agenda de Deus. Quem acredita na Bíblia aí? Então, se você acredita na Bíblia, eu não vou nem perguntar se você acredita nas reuniões, e não tem como nós desacreditarmos das verdades reveladas por Deus através da sua palavra. E bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque um dia vão entrar na cidade pela porta. Agora eu tenho uma notícia para dizer para vocês. Nós temos capacidade de tirarmos pessoas da segunda reunião e levarmos para a primeira. Você entendeu? Deixa eu repetir. Nós temos a capacidade de tirarmos pessoas da segunda reunião missionária e levarmos para a primeira. Por quê? Porque nós temos a maior mensagem que alguém pode ter para alguém. Nós temos a mensagem que fecha a porta do inferno e abre a porta do céu. É por isso que a igreja se reúne para conversar sobre missões. Porque enquanto você está aqui caminhando para a primeira reunião,
gente na sua casa, tem gente na minha família que está caminhando para a segunda reunião, mas você pode interceptar, tirar ela da segunda reunião. Tem condições, porque para isso Deus lhe chamou. Por isso que você ama tanto as almas, por isso que você ama tanto as pessoas, você fala tanto de Jesus. Isso é a chama missionária acesa em você, porque eu vim profetizar nesta noite que Deus vai lhe usar para tirar pessoas da segunda reunião.